Bem-vindo ao programa Portal Saúde, um programa que a toda semana leva para você novos temas sobre as mais diversas áreas da saúde. Hoje vamos receber o médico generalista, Dr. Fernando Neri Damasceno, que veio do Mato Grosso e hoje está fazendo residência aqui no Hospital São Vicente de Cruz Alta, para falar um pouco sobre essa especialidade e também as principais doenças e prevenções neste período do ano. Dr. Fernando, seja bem-vindo então ao programa Portal Saúde. Obrigado. Qual é a principal diferença, Fernando, entre um médico especialista e um médico generalista? Bom, o médico generalista é o seguinte, todo médico, a partir do momento que ele recebe o diploma de médico, pós a formatura, ele é um médico generalista, ele já está apto a trabalhar em qualquer área da medicina. Sim. Porém, qual a importância da especialização em relação a essa área? Se tornar bom especialista e poder ajudar a população apenas naquela área. Sim. Seguinte, eu como médico generalista, eu poderia trabalhar, fazer cirurgias, trabalhar em pronto atendimento ginecológico, pediatria, em qualquer área, qualquer subespecialidade da medicina. Porém, a especialidade é importante justamente porque você se torna bom, apto àquela área específica. Leva mais informação e mais possibilidades. Mais possibilidade, maior ajuda à população, certo? Sou residente do Hospital São Vicente de Paula, aqui de Cruz Alta, residente em medicina interna. O que significa a especialidade, a residência em clínica médica medicina interna? É aquele médico, é um generalista que age com os pacientes adultos e idosos, certo? E qual a importância? Ela é na medicina, ela é um pré-requisito para algumas outras especialidades, certo? Sim. Então, assim, vamos supor, alguns médicos queiram especializar em cardiologia, em geriatria, em endocrinologia, necessita obrigatoriamente passar pela residência de clínica médica, certo? Para posteriormente fazer uma especialização em que a gente chama R3, R4, R5, para poder especializar nessas áreas já ditas anteriormente. Sim. A tua chegada aqui em Cruz Alta ela é bem recente, né, Fernando? Mas tu tem uma vasta experiência aí já pelo país, né? E em outras áreas da saúde também. Isso, tem 2 meses que eu cheguei na cidade, certo? Fui bem acolhido pela sociedade, pelos médicos, pelos funcionários do hospital. Estou gostando bastante dessa experiência, é uma experiência muito nova para mim, certo? E assim, nesses 2 anos e meio de formado, eu tenho uma grande experiência já principalmente na área da pediatria. Sim. Trabalhei em pronto atendimentos, em UPAs, mais focado na área da pediatria. Uhum. Porém, eu sempre fui apaixonado pela geriatria, então por isso a importância de fazer essa residência em medicina interna para posteriormente fazer minha especialização em geriatria, porque eu sempre fui apaixonado, sempre gostei de atender os idosos, apesar de ter uma vasta experiência na pediatria. Aí já para seguir um sonho mesmo, né? Isso. Fernando, quais as principais doenças que hoje estão levando as pessoas até o pronto atendimento do hospital? Bom, assim, por cima, em média, uns 90% dos pacientes que procuram atendimento médico em pronto atendimento, em hospital, em UPA, até em posto de saúde, que é a atenção básica, são por infecções das vias respiratórias, certo? Esse período do ano, agora que vai iniciar o frio, por ser sazonal, as infecções de vias respiratórias, elas ficam mais exacerbadas, mais proeminentes, principalmente nas crianças, principalmente acomete as tosses, certo? Principalmente relacionada a tosse seca, uma tosse alérgica, e geralmente as mães se preocupam, elas dizem, é porque o peito do meu filho está cheio, mas geralmente quando a gente vai examinar, é aquela tosse seca, uma tosse predominantemente mais noturna, é uma tosse irritativa, uma tosse que fica a noite inteira, muito relacionada ao clima mesmo, ao clima frio. Sim. Certo? Aqui a gente começa já, né, nos próximos dias a sentir mais esse frio, né? Isso. Outra patologia que acomete bastante esses períodos do ano, principalmente nas crianças, são os quadros
alérgicos já ditos e os quadros que a gente fala de broncoespasmos, aqueles quadros de asma, de bronquite, que piora nesse período do ano, justamente já explicado pela própria patologia. Sim. Existe alguma forma de prevenir ou amenizar em casa esses sintomas antes de ir para o pronto atendimento? Principalmente na questão assim das bronquites, né? Sim, geralmente os pais que já têm o conhecimento, já têm essas crianças com diagnóstico fechado de bronquite, asma, ele já tem uma ciência de como agir durante o início de uma crise. Sim. Começa aquela tosse seca, irritativa, que vai piorando com o passar dos dias, e a criança começa a evoluir para um quadro de falta de ar, de dispneia. Uhum. A gente orienta bastante em relação a como observar que uma criança está com falta de ar ou não. Sim. Tem dois sinais característicos ao exame físico, que é bem específico de uma criança em franca dispneia, em franca falta de ar. Uhum. A criança começa a apresentar, a gente fala de pulsação de fúrcula, Sim. começa a bater bastante essa região, Aqui em cima. isso, da fúrcula, ou então da região dos arcos intercostais. Começa a apresentar aquele afundamento da musculatura acessória. Sim. Isso é um sinal que a criança está usando uma musculatura acessória, que a criança está começando a entrar em falta de ar e posteriormente a saturação começa a cair. E isso, se os pais não observarem, não se atentarem ou não procurarem um atendimento com uma certa urgência, isso pode acarretar uma situação mais grave, uma emergência pediátrica no caso. Sim. Então, perceber o sintoma, nesse caso, já leva para o pronto atendimento. Nesse caso, levar ao pronto atendimento. É de extrema importância. Quais as outras doenças, assim, que devem, ou sintomas, né, que devem servir como um sinal de alerta? Em que casos observar e ir para o pronto atendimento? Sinais de febre, de dificuldade para dormir, falta de apetite ou diminuição de apetite. Tudo isso são sinais que algo que não é normal está acontecendo com o organismo e é uma forma de resposta do organismo para com a doença. Antes tu falaste, né, que tem o sonho de trabalhar na área geriátrica, né? Isso. E a gente sabe que nesse período, além das crianças, as pessoas mais idosas também muitas vezes são as que mais sofrem. E dependendo de uma certa idade, da condição de saúde, muitas vezes nem reclamam, né, que estão com uma dor ou com algum sintoma. Como perceber no caso dos pais, dos avós, né, que também precisam de um atendimento médico? Isso, assim como as crianças, o extremo, os idosos também, eles sofrem bastante nesse período da friagem, certo? Geralmente também acomete esses quadros alérgicos, esses quadros respiratórios, principalmente ataca muito as crises de pneumonias, ataca bastante nessa época do ano, certo? E o idoso, geralmente, alguns casos, eles são atípicos. Sim. Idoso, geralmente, às vezes não faz febre, não dá falta de ar. Aí quando você ausculta, quando você examina, quando você solicita até exames para auxiliar no diagnóstico, você constata que ele está com diagnóstico de pneumonia. Sim. E pelo fato de idoso, na maioria dos casos, já ter comorbidades crônicas associadas, pressão alta, diabetes, isso pode piorar ao se tornar ou a pneumonia se tornar um acometimento mais graves, que aumenta os índices de internações em hospitais, que a gente recebe bastante paciente nessa faixa etária com essas patologias no hospital internado, ou até na UTI. Sim, que daí já parte para um caso bem mais grave. Bem mais grave. Quais os cuidados que a gente pode ter assim nesse período, doutor? Desde, de repente, não ficar em ambientes tão fechados, né? Aqui, no sul, a gente tem muito disso, né? Tá frio, fecha toda a casa, fecha a janela. Como cuidar para evitar mesmo essas transmissões de doenças, né? Primeiramente, uma coisa tão básica e importante que a gente tem que salientar bastante é a lavagem de mãos, a simples higiene manual, certo? É muito importante a lavagem de mão, porque essas bactérias, esses vírus, esses fungos tá no ar, tá circulando no ar. Sim. Diariamente e a gente nem percebe, pelo próprio contato, pela própria conversa. Então é muito importante a lavagem de mãos, certo? Ambiente arejado, porque eu acredito, no frio geralmente a gente fecha mais tem uma tendência, né? Tem uma tendência. E
arejar, abrir as janelas, é de extrema importância para que circule esses vírus, se não eliminados, circulam no ar, mas com menor abundância. Sim, a gente até está num período em que as campanhas de vacinação da gripe estão bem ativas, né? Quem deve se vacinar e por que se vacinar nesse período, né? Agora iniciou a campanha da vacina contra a gripe. Inicialmente, o Ministério da Saúde, ele começa a campanha com aqueles pacientes de alta comorbidade. São os pacientes crônicos, os profissionais de saúde também que estão mais em contato com esses pacientes doentes, e principalmente os extremos de idade, crianças e idosos, certo? Sim. São os primeiros a iniciar essa campanha, que tem essa importância de vacinação de início, para posteriormente abrir para toda a população. É de extrema importância, porque a vacinação contra a gripe. A gripe é uma patologia simples, mas que pode complicar para alguma situação mais grave, conforme já dito, essas infecções de vias respiratórias, pneumonias, certo? Então é de extrema importância a vacinação. A gente recebe muito em pronto atendimento e UPA. Mas eu tomei a vacina da gripe e fiquei doente. Isso, era isso que eu ia lhe perguntar. Isso acontece bastante. Pode acontecer. Porém, é de extrema importância esse cuidado, essa prevenção com a vacina para evitar algumas outras comorbidades, algumas outras patologias mais graves que pode até ter risco de morte do paciente. De repente, essa gripe que o paciente teve, talvez ele já estivesse até gripado e não soubesse? Não soubesse. Isso pode acontecer também. Em quais casos que a gente deve dizer assim que não deve ir ao pronto atendimento? Para evitar, por exemplo, algum sintoma que percebeu em casa, que não é tão grave, que pode ser amenizado ali. Em quais casos é recomendado que a pessoa não vá direto ao pronto atendimento? A gente sabe que nesse período os hospitais ficam mais lotados, né? Dificulta um pouco mais esse atendimento e também aumenta, né, essa possibilidade de transmissão das doenças pela quantidade de pessoas que está participando ali, né, que está no pronto atendimento. Isso, é sabido, é importante que a população tenha consciência de entender como é dividido essas atenções. Certo? A atenção básica, ela serve, que são os postos de saúde, os ESFs que a gente fala, é importante para o acompanhamento do paciente e para esses sinais, sintomas simples, básicos, que possam ser resolvidos ali pelo médico assistente, pelo médico da família, certo? Sim. Como uma tosse simples, sem febre, que o paciente não tenha perda de apetite, ou um quadro de dor de cabeça, que pode ser resolvido com analgesia. É de extrema importância não dizer a não procurar, mas tentar resolver isso ou em casa, ou com medicações básicas, ou num atendimento primário, que são os postos de saúde. Por quê? Porque, assim, ambiente tanto de UPA, como de pronto atendimento, como de hospital, são ambientes que circulam vírus, circulam bactérias, que pode piorar ou então fazer com que o paciente desenvolva algum micro-organismo que possa afetar ou piorar o quadro de imunidade do paciente. Sim. Então, assim, a gente sempre orienta procurar uma unidade secundária, que seria as UPAs, os pronto-atendimentos, para umas situações mais de urgência e emergência, aquelas situações que o paciente possa ter um risco maior, ou até uma situação de complexidade que há necessidade ou não de ser internado. Tem até os casos de pessoas que têm problemas já de hipertensão. A gente sabe que no frio há uma tendência a esses problemas agravarem, né? Quais os sintomas que normalmente aparecem para que a pessoa já fique alerta e vá para o pronto atendimento? Isso, primeiro, a população tem que ter uma ciência de que a hipertensão arterial sistêmica ela é uma doença crônica. Se o paciente ele deixa de tomar a medicação diariamente, ele vai desenvolver um pico pressórico, um aumento da pressão arterial. Sim. Então, assim, é importante tomar todos os dias as medicações. Estou me sentindo bem, não tenho sintomas nenhum. É importante tomar todos os dias.
o paciente, a maioria dos pacientes hipertensos crônicos, às vezes eles são assintomáticos, eles não têm sintomas nenhum. Aí quando ele, por rotina, ele vai aferir a pressão arterial, a pressão está lá no alto, 22/10, 22/11, e ele nem imaginava, ele não teve sintomas nenhum. Esses pacientes são até mais difícil manejo, são pacientes que têm uma morbimortalidade até mais exacerbada pelo fato de serem assintomáticos e pode acarretar as complicações dessas alterações pressóricas, que seriam os infartos, os AVCs, que são as síndromes coronarianas agudas, que são as principais complicações que têm uma alta morbidade desses pacientes. Então tem que ter um cuidado geral mesmo e seguir a prescrição do médico. Isso mesmo, seguir as prescrições dos médicos. E o importante, pacientes crônicos necessitam de acompanhamento. Por isso que é importante esse acompanhamento, essa consulta de rotina, pelo menos 2 a 3 vezes por ano, na atenção primária, que são os postos de saúde. Porque o médico pode manejar, alterar, solicitar exames, para ver se a medicação, ou antihipertensiva, ou antidiabético, está fazendo ou não efeito naquele paciente. Porque geralmente a gente recebe pacientes na UPA, em pronto atendimentos, em crises de alterações pressóricas ou diabetes compensado, por falta desse manejo. Por falta de numa simples consulta, fazer alguns exames que muitas vezes não vai tomar muito tempo do paciente. Não vai tomar muito tempo do paciente. Isso. A prevenção sempre é mais importante, né, doutor? Importante. Ainda nesse sentido de prevenção, quais as dicas que a gente pode deixar, então, para os nossos telespectadores, né? O que você orienta, né, no sentido de ter como cuidado para prevenir e para ter uma melhor qualidade de vida? Primeiramente, alimentação saudável, certo? E praticar atividade física. Mas é de extrema importância fazer atividade física. Nem que seja uma caminhada leve, 3, 4 vezes por semana, ou que a gente orienta mais naqueles pacientes idosos, certo? A necessidade, no mínimo, de uma leve caminhada, que não há necessidade de fazer um esforço físico tão exagerado, que pode piorar algumas outras situações. E também academias, esporte ao ar livre e uma boa alimentação. É importante se alimentar de carboidratos, de proteínas, de frutas, de verduras. Churrasco também é importante, mas com moderação também vale, mas com moderação, entendeu? Então é de extrema importância. Até para não desencadear ou não favorecer essas patologias crônicas, que são o que mais levam à morbimortalidade dos pacientes e aumenta as internações em ambiente hospitalar e até em UTIs. Muito bem, até a gente falando na questão do churrasco, ela é importante, né, doutor? Porque aí faz uma integração com os amigos, conversa um pouco, sai um pouco da rotina. Isso. É importante para a qualidade de vida também, né? Com certeza. Vale ressaltar também que o emocional também pode afetar essas doenças crônicas, ou exacerbar, ou desenvolver alguns sinais, sintomas que podem simular algum problema mais sério, certo? Nós recebemos bastante pacientes ansiosos, nervosos, e hoje as doenças psicossomáticas, elas estão bastante exuberantes estão presentes, né? Exuberantes em nosso ambiente, certo? Sim. Então é por isso que é muito importante essa prática, essa socialização com familiares, com os amigos, mas com moderação também, né? Em questão à alimentação. Tem que sempre ter um cuidado, Tem que sempre ter um cuidado, um balanceamento associado à atividade física e uma boa alimentação. Equilíbrio é tudo. Equilíbrio é tudo. Muito bem. Doutor Fernando, muito obrigada, né, por ter vindo ao nosso programa, pela tua disponibilidade. E estaremos sempre com a casa aberta para te receber e conversar com os nossos telespectadores também, né? Obrigado. A você que nos acompanha também, o nosso muito obrigado. Acompanhe nossas páginas nas redes, no Facebook, Instagram e YouTube. Curta, comente e compartilhe. Até a próxima edição do Portal Saúde.